atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, especial de Natal de 2021. Neste programa contamos com a minha presença, André Reis, as participações de Basílio Leme, Edgartão e André Zola e a de Gilberto Silva dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança. Telefone 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, neste programa especial de Natal, apresentamos o poema Súplica de Natal, do livro Antologia Mediúnica do Natal, de autoria de Casimiro Cunha e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em nosso estudo da codificação espírita, conversaremos e faremos reflexões sobre o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografia Francisco Cândido Xavier, autoria Emmanuel, a lição intitulada Natal. No diálogo à luz do Espiritismo, hoje no programa especial de Natal, apresentaremos a mensagem Guia Real, contida do livro Religião dos Espíritos. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Neste quadro do editorial, neste programa especial de Natal, nós vamos trazer essa poesia, essa belíssima poesia de Casimiro Cunha, intitulada Súplica do Natal. Essa poesia foi originalmente publicada num livro de 1945, intitulado Coletânea do Além,
e somente em 1966 ela fez parte do livro Antologia Mediúnica do Natal. Ficamos então agora com a poesia de Casimiro Cunha. Na noite santificada, em maravilhas de luz, sobem preces, cantam vozes, lembrando-te, meu Jesus. Entre as doces alegrias de teu Natal, meu Senhor, volve ao mundo escuro e triste os olhos cheios de amor. Repara conosco a terra, angustiada e ferida, e perdoa, Mestre amado, os erros de nossa vida. Onde puseste a alegria da paz, da misericórdia, desabam tormentas rudes de iniquidade e discórdia. No lugar onde plantaste as árvores da união, vivem monstros implacáveis de dor e separação. Ao longo de teus caminhos, sublimes e abençoados, surgem trevas pavorosas de abismos escancarados. Ao invés de teus ensinos de caridade e perdão, predominam sobre os homens a sombra, o crime, a opressão. Perdoa, Mestre, aos que vivem erguendo-te em nova cruz. Dá-nos ainda a bonança da tua divina luz. Desculpa, mundo infeliz, distante das leis do bem, revela as destruições da humana Jerusalém. Se a inteligência dos homens claudicou e recaiu, a tua paz não mudou e o teu amor não dormiu. Por isso, ó Pastor Divino, nos júbilos do Natal, saudamos a tua estrela de vida excelsa e imortal. Que o mundo te guarde a lei pela fé que nos conduz, das sombras de nossa vida ao reino de tua luz. Casimiro Cunha, Francisco Cândido Xavier, Súplica do Natal. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos ao nosso estudo de hoje, o estudo do Natal. Então, no lugar do Livro dos Espíritos, faremos um outro estudo de acordo com a data comemorativa, né? De acordo com o Natal. Então, a primeira questão, temos no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 a 36. Pilatos, tendo entrado de novo e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Então, se o reino de Jesus, como ele diz, não é deste mundo, de que mundo ele é, Basílio? Por favor. Se fôssemos, dar uma resposta assim, bem simplista à sua pergunta, André, poderíamos dizer: o reino de Jesus são os páramos celestes, e nós estaríamos falando a verdade. Mas o fato é que essa pergunta é profunda e merece toda a atenção e reflexões por parte dos seus seguidores, e podemos dizer
da cristandade, não é? Por isso, Kardec, que desenvolveu esse capítulo 2 com esse título, Meu Reino Não É Deste Mundo, né? Desenvolvendo especificamente esse assunto, não é? Em sua generalidade e bastante objetivo, em seu primeiro comentário, lá no primeiro parágrafo, ele diz assim: por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade. Então, a Kardec aqui deixa, não é, nos leva a refletir e ter a certeza absoluta que estas palavras de Jesus, a finalidade primeira é sim, né? O fim a que se destina a humanidade. E no segundo parágrafo deste mesmo capítulo, né, ele usou o termo, a terminologia dogma, não no sentido, vamos dizer assim, aquele sentido que foi definido pela Igreja de Roma, mas no sentido da lei divina, é o dogma da vida futura, né? Ele diz mais ainda, não é? Que esse dogma pode ser considerado o ponto central do ensinamento do Cristo. O que nós podemos, né, destacar, por isso, a transitoriedade da nossa vida e do nosso planeta. Ou ainda, não é? Conforme fica destacado nesse capítulo, desse Meu Reino Não É Deste Mundo, né? Esses esclarecimentos são suficientes para entender a imortalidade da alma, né? E podemos também lembrar da questão 85 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou: qual dos dois mundos, espírita ou mundo material, é o principal na ordem das coisas? E que o Espírito Verdade respondeu, não é? Que no caso, né, é o reino espiritual que preexiste e existe sobre tudo, preexiste sobre tudo. O que, resumindo, né, o nosso pensamento, por esse ensinamento, nós vamos, aos poucos, entendendo que a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual, não é? Agora, para nós, é muito interessante colocar e, aos poucos, se conscientizar que, embora o nosso planeta seja atrasado, seja de expiações e provas, mas é nele que nós, seguindo as orientações de Jesus e nos esforçando, vamos conseguir chegar a esses mundos, né? Esses mundos elevados, esses mundos celestiais, né? E, a propósito, eu não poderia deixar de recomendar, né, aos amigos ouvintes, aos telespectadores, uma lição, vamos dizer assim, de suma importância, com profundo conteúdo do livro ditado pela mentora Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, né? Que traz orientações, é o capítulo 2, né? O título é Meu Reino. Então, ela discorre com muita propriedade e aprofunda o assunto, né, deste ensinamento profundo que é o meu reino. Fica, então, a recomendação a todos nós da verdade. Muito bem. A segunda questão de hoje começa assim: disse-lhe então Pilatos: és
pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Isso está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. O que será então que Jesus quis dizer a Pilatos, hein, Zola? Jesus quis dizer a Pilatos que para escutar a voz dele era preciso de testemunhos de verdade. E de uma verdade que transcendia ao tempo, transcendia ao momento, transcendia as circunstâncias. Jesus quis dizer a Pilatos que o poder temporal que o homem exerce se desfará, irá acabar, e que o que irá ficar é um outro tipo de poder, aquele que dá ao homem equilíbrio, harmonia, dar-lhe a verdade da vida, né? Eu faço algumas reflexões ocasionalmente que vou me permitir neste Natal, neste programa especial de Natal, né, dividir com o amigo telespectador do YouTube e dividir até com a nossa bancada aqui e dividir com o nosso amigo ouvinte. Quantos Pilatos ou semelhante a Pilatos existiram na história de Roma? Quantos tiveram seu nome registrado para a história? Pilatos teve, porque foi conviver com uma experiência de Jesus. Quantos Herodes? Quantos outros líderes tiveram ao seu tempo e foram registrar porque conviveram à época de Jesus? Quantos senhores do Sinédrio existiram ao longo de um tempo, ao longo de um povo, e que foram teu nome registrado porque conviveram com Jesus? Então Jesus é a realeza que vai além do próprio tempo, e aqueles que se aproximam dele, que conviveram com ele, que fizeram parte da sua história, tiveram registrado para uma trajetória esses nomes. Então, o que Jesus quis dizer que a verdade dele iria perdurar. E quem está, ele também não se intitulava rei, não se sentia rei, não se via como rei, porque reinado é uma questão tão frágil, tão transitória da humanidade, e infelizmente Jesus ensinou isso há mais de 2000 anos e nós continuamos até hoje tendo aqueles que se entendem poderosos, possuidores de direitos e valores e de conteúdos que não irão perdurar, que não irão ficar com eles, e que também a história e seus nomes não serão lembrados depois que passar. Então, como já dissemos, Jesus foi muito claro: aquilo que meu Pai não plantou, não frutificará e não permanecerá. Então, quando Jesus diz o meu reino não é deste mundo, nós queremos evoluir também no aspecto de que o reino de Jesus é dentro de cada um de nós, na medida em que nos transformamos moralmente, na medida em que a realeza da moral ajustada, harmoniosa, equilibrada, que nos traz paz, este é o reino de Jesus. Ele vibra e vigora dentro de cada um de nós. Eu quero aqui destacar, André, o trabalho que você fez, inclusive neste estudo, nos apresentando as questões que foram trazidas, e uma delas o Basílio já citou, né? E também nós vamos aqui dar destaque a esta lição que você traz, que é o capítulo 3 do livro Psicologia Profunda, que é realeza. E ali Joana de Ângeles vai fazer uma análise psicológica de toda esta situação. E aí nós vamos ver que a grande questão está no seu interior. Houveram espíritos que passaram por essa experiência e deixaram contribuições históricas. E na própria codificação espírita existe um espírito que experienciou essa liderança e foi fazer parte depois da codificação espírita.
Pena, pouquíssimos conseguiram entender o reino de Jesus. Muito bem. Vamos a um breve intervalo aqui no nosso programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Verdade e Luz. Voltamos do nosso intervalo, da nossa pausa. Você está na web rádio Verdade e Luz, com o programa Verdade e Luz. E agora vamos à parte final do nosso estudo, com uma terceira questão, onde temos assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Como encontrar esse campo da parábola do tesouro escondido? Como encontrar o reino dos céus, em Edgar? Parece que a gente precisa de um mapa de caça ao tesouro, né? Quando a gente ouve essa expressão tão profunda e ostensivamente ensinada por Jesus. É curioso porque, de uma forma geral, essa parábola vai afirmar com segurança de que existe esse reino e de que esse reino, uma vez encontrado, ele é tão valoroso, ele é tão rico, tão significativo na vida de quem o encontra, que ele deve ser colocado em primeiro lugar no campo das conquistas terrenas. Veja só que interessante, não é? Porque Jesus diz que o reino de Deus pode ser comparado a um campo e todos aqueles que naturalmente encontrarem esse terreno escondido nesse campo devem comprar o campo, né? Compra-se o campo para adquirir-se o tesouro no campo escondido. É uma parábola de tremendo simbolismo. Agora, Jesus sempre ressaltou, e eu aqui já quero construir essa ideia, tendo por orientação o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no capítulo 33, onde ele prioriza mais uma vez a grande busca, o grande anseio, a grande expectativa e prioridade do homem, porque lá nesse versículo 33, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer: busca em primeiro lugar, mais uma vez ele colocando o que é imprescindível, né? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, porque tudo mais vos será dado, né? Nós podemos então trazer associada a essa orientação de Jesus a essa parábola também, aliás, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus também, né, sinaliza 3 parábolas comparativas ao reino de Deus. Então, esse tudo mais nos será acrescentado seria, vamos dizer, esse campo adquirido para que nós pudéssemos então, uma vez conquistado esse terreno, possuí-lo verdadeiramente dentro de um espaço, né? Ora, mas ele próprio vai dizer que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Orientações de Jesus no Evangelho de Mateus, inclusive, e também no Evangelho de João, né? O reino de Deus está entre vós, dentro de nós. Ora, se o reino do céu está dentro de nós, que descoberta o homem finalmente deve ter para conhecer esse reino tão buscado, tão aspirado, tão desejado e tão misterioso para todos nós, né? E quem vai dar essa resposta não sou eu.
Quem vai dar essa resposta? Eu trouxe aqui duas referências importantes. A primeira delas é quando Jesus também ressalta a existência do reino e a sua localização. Lá no livro Boa Nova, no capítulo 3, primeiras pregações, Jesus vai dizer assim: esse reino, o reino de Deus, é a obra divina no coração dos homens. Então ele já dá uma dica importante aqui, amigos e amigas. Ele vem dizer, vai afirmar que o reino de Deus é uma obra divina que nasce dentro do coração dos homens e lá permanece. Ora, a obra divina, portanto, é construção por desejo de Deus em nós mesmos, mas com a construção burilada por cada criatura humana, portanto, na conquista dos valores imperecíveis da alma. Hoje o André ressaltou diversas vezes, o Zola aqui eu me refiro, sobre a questão, né, Zola, do que não foi edificado, do que não foi plantado por Deus, né, no caso, na assertiva de Jesus por meu Pai, será destruído, se desaparecerá. E dentro do próprio coração humano, portanto, apenas e exclusivamente ficará o amor, né? O que foi edificado por Deus, por sua força divina, que inspira sempre a construção e o burilamento do espírito humano para melhor. E digo isso já lembrando da questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, ele vai dizer que são dois. O primeiro, de chegar à perfeição e a alcançar a Deus, né? Ou seja, esse, vamos dizer, reino de Deus será alcançado quando nós, enfim, chegarmos à perfeição e conhecer as leis de Deus verdadeiramente instaladas no coração humano. O segundo objetivo é a cocriação na obra de Deus na Terra. Estas são duas questões. Agora, para finalizar, eu trago aqui uma orientação de Emmanuel, contida num livrinho chamado Neste Instante, se intitula Reino de Deus. É uma mensagem onde Emmanuel só vai falar sobre isso. E lá no último capítulo, ele vai dizer o seguinte: não nos esqueçamos de que o Evangelho vem preparar no mundo o reino do bem que Jesus anunciou, e o próprio Jesus foi suficientemente claro, asseverando que o reino de Deus está dentro de nós. Fica aqui, portanto, um convite para que sejamos nós mesmos os construtores do melhor. E como Emmanuel fala aqui, preparar o mundo para o reino do bem, é indispensável que cada criatura humana construa o bem, a princípio, é claro, em si mesmo, para que então ele possa construir o bem em benefício de todos. Se trata, assim, de uma via de mão dupla, onde, à medida que ele realiza a construção do bem alheio, ele próprio o edifica em si mesmo. E esse reino, portanto, esse tesouro, essa pérola, essa conquista vai se valorizando cada vez mais, até que seja ela de fato e verdadeiramente imperecível no coração do homem. Porque só será de fato imperecível no coração do homem quando ela for assimilada, quando for vivida e vivenciada nas nossas expressões humanas. Portanto, é indispensável que reconheçamos que no Natal nós resgatamos a memória de Jesus e de suas realizações eternas, planificadoras, para o homem crescer até Deus. Pensemos nisso, portanto, amigos e amigas, André Reis, Basílio Leme e André Zola, amigos e ouvintes.
Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. E nesse programa especial de Natal, para o quadro Momento Evangélico, vamos utilizar o livro Fonte Viva ainda, só que vamos dar um pulo, né, na sua lição 180, intitulada Natal. E Emmanuel vai discorrer sobre uma frase de Jesus que está grafada no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E o benfeitor assim discorre. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava ao embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores. Nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus, para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até à cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade do Senhor. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundícia. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso, do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. E aquilo que nós estávamos comentando um pouco antes, né? Que permitamos nesse Natal que Jesus, né, seja o tesouro, né, presente em nossos lares, nas nossas consciências, em nossas famílias, que nós compreendamos esse tesouro, né, esse todo
esse patrimônio que nós recebemos de Jesus, né? Que possamos compreender não simplesmente como um divisor de águas, né? Que antes dele, não. Ele fez de muitas coisas que nós ainda hoje não compreendemos, né? Nós não conseguimos compreender exatamente Jesus, dentro de todas as situações, tanto que só ele ficou por ainda ser incompreendido. Então, precisamos, né, Zola, entender, né, mais Jesus, compreendê-lo mais e trazê-lo para dentro dos nossos lares, para dentro da nossa família, para dentro do nosso sentimento, no interior do nosso entendimento, para que ele realmente seja o nosso Natal. André e Basílio e Edgar, vou novamente dividir algumas reflexões. E o tempo tem se incumbido de algumas coisas, né? E uma das reflexões que nós temos feito ao longo do tempo é que quando vai chegando o Natal, vai chegando o final do ano, e nós entramos no mês de dezembro, temos a impressão de que está acabando uma etapa, vai começar uma nova e que muita coisa vai mudar. E aí, de repente, nós estamos fazendo as mesmas coisas que sempre fizemos. Então, significa que não vamos renascer, que não vamos nascer, vamos simplesmente repetir os processos. E eu quero dividir como que isso acontece. O que estamos organizando para o Natal? O que organizamos para o Natal? O que pensamos para o Natal? Inúmeras famílias estão preocupadas com a ceia. Outras inúmeras com o almoço. Outras inúmeras com os convidados que vão chegar. Outras inúmeras com as reuniões de família. E assim sucessivamente são as preocupações existentes. E eu me pergunto, e a preocupação com a serenidade íntima, com o nascer que Jesus propõe, com a transformação que vamos fazer? Com o que isto irá representar? É uma alegria estar junto de todos, conviver com todos, mas infelizmente a conversa sobre o Evangelho não se fará presente. Infelizmente, nós estaremos sim conversando, nos aproximando um dos outros, mas muitas coisas não se farão presentes. Então, a reflexão que esta lição pede, e isso que eu quero deixar. Nós precisamos de boa vontade com a gente, e muita boa vontade com todos, inclusive conosco, para darmos um ressignificado a essa data, para mudarmos um pouco nossos propósitos, para rever as nossas opções e os nossos caminhos, e rever os nossos objetivos. Natal é muito mais algo íntimo de transformação da presença do reino de Deus do que exatamente todas as questões materiais envolvidas com este acontecimento e com este momento. É isso, André, que eu estou dividindo com vocês. E se nós pensarmos um pouco e pararmos, eu acredito que é isso que está acontecendo em muitos lugares e irá acontecer, né? Vamos repetir a história. O Basílio, como o Zola estava falando, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Não tem como, né? Se eu repito as mesmas sequências, não adianta. É a questão do campo que nós recebemos e plantamos abacaxi e queremos colher banana. Não vai dar certo. Não vamos conseguir. Você tem toda a razão, viu, André? Sua colocação está perfeita. A grande dificuldade que é a mudança de hábitos, né? E mais ainda a compreensão que, como sempre, nós queremos que Jesus esteja conosco, mas a grande dificuldade é saber se nós estamos com Ele, né? E só para o nosso, não vou dizer assim, alento,
mas para o nosso aprendizado. Isso é tão difícil que dos 12 apóstolos dele, pode ver que o que mais conviveu, segundo os evangelistas, foi o próprio Pedro. E o que aconteceu com Pedro? Todo mundo sabe, né? Então, é preciso, sim, como o Jola acabou de comentar, né? E hoje nós temos mais responsabilidade devido às facilidades que nós temos de comunicação. Alguém será que pode falar que ele não tem instrução, que ele não tem aonde beber dessa fonte cristalina que é o Evangelho de Jesus? Está ao alcance de todos, né? Então, é sim, essa necessidade de nós colocar em pauta, não só no Natal, mas o ano todo, né? Estar, sim, compenetrado das nossas responsabilidades. E uma outra situação, né, Edgar, é com relação ao nascimento de Jesus. Que o nascimento de Jesus, na verdade, é um nascimento interior. Então as pessoas têm que se perguntar também se Jesus já nasceu para si. Será que eu já deixei Jesus nascer? Já encontrei esse nascimento em mim? André Reis, eu estava meditando aqui sobre a colocação dos amigos, né, tão profundas, e esse é um tema tão sensível, né, que exige de nós assim uma entrega para estudá-lo, para senti-lo, para compreendê-lo. Eu fico me perguntando se a gente tem manjedoura no coração, né? Se a gente permite que o nosso coração se transforme numa manjedoura. E vejam só que coisa interessante, pelo menos para mim. Nessa anunciação de Lucas, no capítulo 2, do Evangelho de Lucas, nós temos esse cenário que é apresentado pela lição de Emmanuel, mas há um anterior a isso, né? Quando o anjo se apresenta para os pastores, né? A narrativa de Lucas vai dizer que tão logo o anjo se mostra, o resplendor do Senhor toma conta de todos e eles tiveram um grande temor. Eles ficaram amedrontados, eles ficaram assustados, eles ficaram perturbados por conta da presença angelical. A primeira coisa que esse anjo, que esse espírito superior vai dizer é: não temais, porque eu vos trago a boa nova que é de muita alegria, pois nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. Ali é uma figura simbólica importante, porque os reis, os chamados reis magos, os pastores, eles temeram a figura desse anjo anunciando a chegada de Jesus. Eu fico me perguntando se nós também não estamos temerosos em assumir o amor de Jesus para nós, em permitir que Jesus nasça em nossos corações, em reconhecer o quão dele nós somos dependentes sobre todos os aspectos que compreendermos. Porque às vezes nós temos medo, esse medo oculto ou explicitado, não importa, mas o medo de assumir a posição de cristão, o medo de assumir uma postura moralmente progressista, o medo muitas vezes de ocultar as nossas concepções, os nossos valores espiritistas, e a gente está o tempo todo assustadiço ainda, né? Então, para que Jesus de fato possa nascer em nossos corações, é preciso nada temer, né? É preciso de fato abrir o coração sem receio, sem restrições, confiando tão integralmente nisso, e às vezes descobrir Jesus vem a fórceps. O nascimento de Jesus às vezes é a fórceps, né? Que a gente às vezes também sofre até que nós possamos senti-lo. Será que o nascimento de Jesus
para Saulo de Tarso não foi um nascimento desse tipo, por exemplo, né? Nós podemos pensar nisso. Então vejamos que, tão logo entretanto, ele próprio, já que eu lembrei dessa figura extraordinária, tão logo ele próprio permite e abre o seu coração para a manjedoura simbólica de Jesus, e Jesus nasce dentro dele verdadeiramente, integralmente, ele já entrega a sua vida de tal maneira confiante que diz: Senhor, que queres que eu te faça? Né? Nós até hoje estamos colocando condições para fazer algo em favor de Jesus e de Deus. Verdade e Luz. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos utilizar o livro Religião dos Espíritos. A lição tem como título O Guia Real. Ela foi extraída da reunião pública de 25 do 5 de 59, sobre a questão número 625 de O Livro dos Espíritos. Na procura de orientação para a conquista da felicidade suprema, com base na alegria santificante, lembra-te de que não podes encontrar a diretriz integral entre aqueles que te comungam a experiência terrestre. Nem na tribuna dos grandes filósofos, nem no suor dos pioneiros da evolução, nem na retorta dos cientistas eméritos. Nem no trabalho dos pesquisadores ilustres, nem na cátedra dos professores distintos, nem na veste dos sacerdotes abnegados. Nem no bastão dos pastores experientes, nem no apelo dos porta-vozes de reivindicação coletivas, nem nas orientações dos administradores mais dignos. Nem nos decretos dos legisladores mais nobres, nem no verbo flamejante dos advogados do povo, nem na palavra dos juízes corretos. Nem na pena dos escritores enobrecidos, nem na força dos condutores da multidão, nem no grito contagioso dos revolucionários sublimes. Nem nas arcas dos filântropos generosos, nem na frase incisiva dos pregadores ardentes, nem na mensagem reconfortante dos benfeitores desencarnados. Em tudo surpreenderás, em maior ou menor porção, defeito e virtude, fealdade e beleza, acertos e desacertos, sombras e luzes. Cada um deles algo te ensina, beneficiando-te de algum modo, contudo, igualmente, caminham, vencendo com dificuldade a si mesmos. Cada um é credor de nossa gratidão e de nosso respeito pelo amor e pela cultura que espalha. Mas no campo da humanidade só existe um orientador completo e irrepreensível. Tendo nascido na palha para doar-nos a glória da vida simples, expirou numa cruz pelo bem de todos, a fim de mostrar-nos o trilho da eterna ressurreição. Sendo anjo, fez-se homem para ajudar, e sem cofres dourados, viveu para os outros, descerrando-lhes os tesouros do coração. É por isso que Allan Kardec, desejando indicar-nos o guia real da ascensão humana, formulou a pergunta 625
em O Livro dos Espíritos, indagando qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu ao mundo para servir de modelo aos homens, e os mensageiros divinos responderam na síntese inolvidável: Jesus. Como a dizer-nos que só Jesus é bastante grande e bastante puro para ser integralmente seguido na terra, como sendo nosso mestre, como sendo nosso Senhor. Então, né, Edgar, esse nosso mestre, modelo e guia da humanidade, né, foi o único que perdurou pelos evos, né, pela história. Então, para nós, ele ainda é uma figura complexa, né? E para muitos, nem existe. Muitos não aceitam a Jesus. Então, é uma luta muito grande ainda, né, das pessoas despertarem para o reino divino, despertarem para o mundo espiritual e entenderem a realeza e a grandeza do mestre, modelo e guia da humanidade. Sem dúvida nenhuma, André, Zola, amigos e amigas. Jesus se perpetua através da história, né? E Jesus se perpetua exatamente pela força universal dos seus ensinamentos, da sua figura, do seu amor. O Evangelho de Jesus, antes de tudo, não se dirige exclusivamente para o homem na terra. O Evangelho de Jesus se dirige a cada coração no universo. É por isso que essas lições realmente se perdem no tempo. É por isso que tanto Jesus, quanto os seus ensinamentos, quanto os seus exemplos, ele próprio será sempre atemporal. E Jesus, nesse sentido, ele se estrutura num tripé de forças tão íntima e profundamente a ele associado, que jamais poderá ser removido ou desconsiderado de nossa parte. Jesus se estrutura com a proximidade que ele estabeleceu com a criatura humana. Jesus se estrutura com o seu espírito de serviço, e Jesus essencialmente se estrutura no mais absoluto e perfeito nível de coerência que jamais haveremos de conhecer. Jesus era o que ele dizia e sempre dizia o que ele era. Em termos, quando cá esteve conosco, evidentemente aqui. Então vejamos que essa figura, essa personagem ainda incompreendida, e quando eu digo personagem, eu estou me referindo exclusivamente à inserção de Jesus na história do mundo, portanto, Jesus histórico, ela ainda é incompreendida. Se Jesus histórico ainda é incompreendido, o que dizer do Jesus Cristo? Né? O que dizer do Jesus metafísico? O que dizer do Jesus espírito mais perfeito que a Terra teve ocasião e oportunidade de receber? De alguma sorte, entretanto, que nós saibamos aqui segui-lo, ainda que minimamente, que nós possamos concretizar nas nossas mãos imperfeitas ainda e qualquer coisa dele, porque nesse sentido, é claro, todos haveremos de segui-lo como modelo para todos nós e para todos sempre. Verdade e Luz. Amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança. Telefone 3625-5500.
Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. Vamos às nossas considerações finais. Convido o companheiro Basílio para fazer as suas considerações. Ao amigo ouvinte, telespectador, a todos os amigos aqui presentes, inclusive o Gilberto da Peca, nesta data especial, que é a data máxima da cristandade, ao agradecer a Deus e a Jesus, né, a Jesus por ter vindo entre nós, trazendo o seu evangelho de amor, e o que é mais sublime, exemplificando. Desejo, né, e peço a Deus um Natal cheio de luzes para todos nós. Vou colocar assim: Jesus é nosso modelo e guia. Vamos seguir o seu exemplo, os seus ensinamentos. Portanto, amigo ouvinte, a todos nós, vamos pedir um santo e abençoado Natal, mas que seja alicerçado para todos nós no amor, na solidariedade, na fraternidade. Muito obrigado a todos mesmo e um ótimo e santo Natal para todos nós. As suas considerações finais, Edgar? Bem, eu também, naturalmente, como nosso amigo Basílio, só posso agradecer a oportunidade da realização desse programa especial de Natal, dizendo que, pessoalmente, é o primeiro programa de Natal que eu realizo, eu que fui recém-integrado aqui na bancada do programa Verdade e Luz. E esse é um tema muito sensível desde sempre, e eu me sinto muito feliz, muito honrado em dividir aqui com você, André Reis, com o nosso amigo Basílio Leme, o companheiro querido também André Zola, o Gilberto, que está nos bastidores controlando a nossa técnica, esperando de fato que nós nos transformemos numa manjedoura permanente e que Jesus possa nascer dentro de nós cotidianamente, a todo instante, reclamando-nos sempre ao seu amor, à sua mansuetude, ensinando-nos como amarmos uns aos outros. Um Feliz Natal a todos vocês. Espero que vocês tenham em família a alegria e a felicidade da boa convivência e da presença do Evangelho do Cristo em cada coração. Muita paz a todos. André Zola, suas considerações finais. Nossos agradecimentos. E de uns anos para cá, André, Edgar, Gilberto e Basílio, mudamos um pouco a forma de saudar e cumprimentar, né, a data comemorativa ao aniversário ou ao Natal. Nós temos dito e vamos dizer ao nosso amigo telespectador e nosso amigo ouvinte: um feliz Jesus neste Natal. Que Jesus nasça nos nossos corações e permaneça, né, como nós falamos aqui neste programa, e que todos fiquem em paz, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo programa, Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.